Bom, e por que o Estreito de Hormuz ele é tão importante assim? Nesse mapa que você está vendo aí, ó, o Estreito de Hormuz aparece apenas uma pequena faixa de água entre Irã e Omã. Mas essa faixa conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e depois ao Oceano Índico. E é por isso que ali grande parte da produção de petróleo de países como Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Catar conseguem chegar ao mercado internacional. Dados de administração de informação de energia dos Estados Unidos mostram que no primeiro semestre de 2025, cerca de 20,9 milhões de barris de petróleos e derivados passaram diariamente pelo Hormuz. Isso equivale a aproximadamente 20% de todo o consumo mundial de líquidos de petróleo. Além disso, aproximadamente 1/5 do comércio marítimo global de gás natural liquefeito também depende dessa passagem. Portanto, bloquear Hormuz não é apenas atacar um só país, é ameaçar uma das artérias da economia mundial. A escalada mais recente começou após um navio comercial de contêineres ter sido atingido no Estreito de Hormuz nessa madrugada. Os Estados Unidos responsabilizaram forças iranianas e responderam com uma grande operação militar contra aproximadamente 140 alvos ligados à capacidade de mísseis, drones e operações navais no Irã. O governo iraniano reagiu anunciando o fechamento do estreito e disparando contra instalações ligadas aos Estados Unidos em diferentes países do Golfo. Catar, Kuwait, Bahrein, Omã e Jordânia apareceram entre os locais atingidos ou colocados sob alertas. Alguns relatos de feridos, interceptações de mísseis e suspensão de atividades em áreas próximas às bases militares. Isso é importante porque a guerra deixou de envolver somente os Estados Unidos e Irã. Atingir territórios em outros países, mesmo que o objetivo declarado sejam instalações americanas, o risco de novas nações entrarem diretamente no conflito só aumenta. Antes dessa nova escalada, existia um acordo de cessar-fogo com duração prevista de 60 dias, negociado após meses de confrontos. Mas a trégua começou a desmoronar com ataques contra navios comerciais e instalações militares. Donald Trump declarou que o cessar-fogo estava encerrado. Bom, o atual líder supremo do Irã é Mojtaba Khamenei, filho do Ali Khamenei, morto nos primeiros ataques na guerra iniciada em fevereiro. Mojtaba prometeu vingança pela morte do seu pai e afirmou que essa retaliação seria uma exigência nacional. Trump, por sua vez, ameaçou destruir a capacidade militar iraniana caso houvesse uma tentativa de assassinato contra ele. Esse tipo de troca pública de ameaças aumenta o risco porque reduz o espaço político para uma retirada silenciosa. Cada líder passa a depender de uma demonstração de força para não parecer fraco diante dos seus próprios apoiadores. O perigo é que uma ação feita para preservar a autoridade provoque uma reação muito maior do seu adversário. Durante essa madrugada, outra notícia aumentou a tensão. Morre o senador Lindsey Graham, da Carolina do Sul. Graham era um dos políticos americanos mais favoráveis às ações militares contra o Irã. O defensor número 1 de Israel e o importante aliado de Donald Trump. Seu gabinete informou que ele morreu após uma doença breve e inesperada. Relatos iniciais mencionam atendimento de parada cardíaca em sua residência. Por causa do momento, começam a circular suspeitas e teorias nas redes sociais. Mas até agora não existe informação oficial que relacione a morte do senador ao Irã. Amigos, para compreender o Irã, precisamos voltar alguns milhares de anos atrás. O atual território iraniano foi o coração do Império Persa, uma das maiores potências da antiguidade. O Império Aquemênida, associado a nomes como Ciro, Dário e Xerxes, dominou grandes áreas do Oriente Médio, da Ásia e do norte da África. E também nesse contexto que aparece uma conhecida passagem lá no livro de Daniel. Em Daniel capítulo 10, um mensageiro afirma que foi impedido durante 21 dias pelo chamado príncipe do reino da Pérsia, até que Miguel veio ajudá-lo, o anjo do Senhor. Muitos cristãos interpretam esse texto como uma descrição de uma guerra espiritual, forças invisíveis associadas a impérios e autoridades humanas. O texto fala de poderes espirituais ou políticos ligados a um império, a um regime. Não afirma que todos os persas antigos ou modernos seriam desonestos. Inclusive, na própria Bíblia, o rei persa Ciro aparece de maneira positiva
pois permitiu o retorno dos judeus e a reconstrução de Jerusalém. A lição mais equilibrada é outra. Grandes conflitos políticos também envolvem religião, identidade, orgulho nacional, disputa de poder e crenças muito profundas. Mas o que pode acontecer com o petróleo logo na abertura do mercado? Antes da nova escalada, o petróleo Brent encerrou a sexta-feira em aproximadamente $76 por barril, acumulando uma alta de 5,5% na semana. Mas esses valores foram registrados antes da sequência mais recente desses ataques e dos anúncios iranianos sobre o Estreito de Hormuz. Na abertura do mercado, 3 cenários precisam ser observados. Bom, o primeiro cenário é o que eu mais acredito, que o petróleo vai subir fortemente, porque já teve o bloqueio do Estreito de Hormuz e essa escalada de novos bombardeios sobre alvos que nada tem a ver com essa guerra, porque são navios cargueiros, não tem nada a ver com o petróleo. E novos alvos que podem ser atingidos e o fluxo das embarcações que realmente foram restringidas. Ninguém passa no Estreito de Hormuz. Isso pode elevar muito o preço do petróleo já hoje. Quando abrir os mercados, a gente já vai ver hoje mesmo esses preços lá nas alturas. No segundo cenário, o petróleo pode subir, tá, durante essa madrugada, mas devolver parte do movimento caso os Estados Unidos, Omã, Catar ou outras potências anunciem uma próxima negociação. Bom, mas eu acho muito difícil isso acontecer, até porque foi essa madrugada, esse ocorrido, então tá muito, tudo assim, muito nebuloso. A gente não tem ainda uma confirmação dos próximos passos dos Estados Unidos. Nós já sabemos aqui pelas reportagens que os Estados Unidos já respondeu fortemente contra o Irã, principalmente lá dentro da cidade, não é ali em volta, onde tem os portos, onde tem as bases militares. Então isso aí pode se escalar para algo pior ainda do que a gente já está vendo por aqui. E no terceiro, o mercado reagir menos do que o esperado, se caso conclua que o fechamento é principalmente uma declaração política e que as embarcações ainda conseguissem atravessar. Eu acho também que isso aí está fora de cogitação, porque qual é o país, qual é o governo que vai colocar os seus colaboradores, os seus funcionários passando por um estreito que está tendo um problema? Inclusive esse navio que estava passando lá, fontes disseram que os radares eles estavam desligados. E para quê? Para justamente tentar bloquear a percepção de que eles estariam passando ali pelo estreito. Só que, cara, numa guerra, por exemplo, o Irã, ele tem também a tecnologia dele, eles conseguiram identificar que existia um navio passando ali e para eles isso é uma ameaça. Foi a declaração que eles fizeram contra esse cargueiro. Para a Petrobras, a alta do petróleo possui dois lados. Como produtora e exportadora de petróleo, a empresa pode receber mais dólares por cada barril vendido. Em condições normais, isso tende a favorecer a receita, geração de caixa e a valorização das reservas. Por outro lado, uma alta muito brusca aumenta os custos dos combustíveis, pressiona o governo e eleva o risco de interferência do Lula na política de preços da Petrobras. O Brasil, inclusive, mantém atualmente um imposto temporário, se eu não me engano, aí de 12% sobre a exportação do nosso petróleo, criado durante a crise para ajudar a financiar medidas destinadas a conter o preço dos combustíveis. Isso reduz parte do ganho extraordinário das empresas exportadoras. Assim, Petri 3 e Petri 4 podem abrir em alta caso o Brent dispare, tá? Os investidores também avaliam a cotação do dólar, duração do conflito, tributação sobre as exportações, possíveis subsídios aos combustíveis, que é o que está acontecendo, o risco de intervenção, que é o que já aconteceu, e a reação geral da Bolsa, que está mundo afora. Uma guerra maior pode beneficiar momentaneamente empresas petrolíferas e, ao mesmo tempo, derrubar o Ibovespa por causa da fuga global de ativos de riscos. A gente pode ter também, na contramão, essa divergência, que o petróleo pode subir e a Bolsa pode não reagir tão bem com isso e as nossas ações dos demais setores podem cair, porque pode elevar a inflação. Então tudo tem uma relação. A nossa Bolsa pode reagir mal e o petróleo subir disparadamente. Mesmo sendo produtor de petróleo, o Brasil não está isolado. O diesel é fundamental para transportar alimentos, produtos industriais, mercadorias pelas rodovias. Se o diesel sobe, o frete automaticamente vai subir. E se o frete subir,
a pressão chega aos supermercados. Então é uma cadeia de consequências que vai ocorrendo por causa de um fato. A aviação também é atingida pelo custo do querosene. A indústria sente e o aumento dos produtos petroquímicos, fertilizantes, plásticos e transportes marítimos, todos vão sentir. Além disso, o mundo já enfrenta um aperto na oferta de diesel, agravado pela suspensão das exportações da Rússia. Países como Brasil e Turquia estão disputando volumes adicionais no mercado americano, aumentando o risco dos preços mais altos. Isso pode significar inflação mais resistente, juros elevados por muito mais tempo, pressão sobre empresas de transporte e aviação, dólar mais forte e a maior volatilidade que vai ocorrer na nossa bolsa. Isso é inevitável. A Petrobras pode se beneficiar como produtora, mas o consumidor brasileiro pode pagar uma conta muito maior pelo caminho. Isso a gente vai ver se refletindo aí pelas bombas, tá? Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos nos postos que eu coloco, são postos da Ipiranga, eu pagava ali na gasolina aditivada, que eu só boto aditivada no meu carro, eu pagava em torno ali de R$ 6,40, R$ 6,47. Hoje eu estou pagando R$ 6,97, depois dessa guerra aí. Isso aí a gente pode ver se escalar muito mais nas bombas. Então, pessoal, o Estreito de Hormuz mostra que uma economia mundial pode ser dependente totalmente de uma única passagem marítima com poucas dezenas de quilômetros, porque o estreito ele é muito curto. A gente olhando pelo mapa, olha aqui, ó, como que o estreito ele é curtinho. Os grupos que lá ocupam, Hezbollah, esses grupos que são aí denominados como terroristas e são terroristas, cara, eles não têm comprometimento com a vida, eles não têm comprometimento com a palavra. Eles não sabem o que é uma assinatura, um acordo. Eles respondem com maldade. Isso o mundo todo já está mais do que provado. E a gente ainda vê o pessoal defendendo esse tipo de gente, principalmente aqui no Brasil. Você vê como é que a mente humana ela está totalmente doente e corrompida. Porque essas influências que nós vemos aí a todos os momentos, botando esse pessoal defendendo esse tipo de atitude, você vê que cada vez mais a população está doente e sempre mais alinhada para o mal do que propriamente para o bem. Então, não estou aqui para fazer julgamentos e eu quero só entender amanhã ou mais tarde, quando a Bolsa realmente abrir lá nos Estados Unidos, a Bolsa lá abre primeiro aqui para nós e a gente consegue ter uma visão antecipada do que pode ser amanhã na abertura, e de repente eu posso até voltar à noite com outro vídeo aí, de repente ao vivo, vou fazer uma breve passagem para vocês poderem estar por dentro, tá bom? Então, pessoal, um míssil disparado no Golfo Pérsico pode aumentar o preço do diesel aqui no Brasil. Um navio parado pode atrasar componentes de uma indústria lá do outro lado do mundo, do continente. Uma ameaça entre dois líderes pode mexer com juros, inflação, dólar e a bolsa global. E nesse momento, já sabemos que estamos diante de mais uma escalada e que isso pode terminar ainda sem negociação com esse problema Estados Unidos e Irã. Eles fazem isso porque esses países menores eles são aliados aos Estados Unidos, fornecem bases militares para os Estados Unidos poderem atuar de forma mais eficaz ali perto, né, do Irã. Então, pessoal, o que sabemos é que o mundo está todo de olho em Hormuz. E amanhã, quando os mercados abrirem, será possível perceber quanto medo já foi colocado no preço. Então, para você ver como isso, desde as décadas passadas até agora, como o medo, o sentimento de que tudo isso pode acabar mal, pode refletir também no preço das ações. E a bolsa, ela é muito ligada às emoções que estamos passando no momento. Medo, euforia, tudo isso. Inclusive eu tenho até um vídeo aí falando sobre o famoso FOMO, né? O medo de ficar de fora. E são nesses momentos, pessoal, que a bolsa ela gera grandes oportunidades e gera também muitos riscos. Porque às vezes você vê, às vezes de repente não tem Petrobras na carteira. Você está vendo Petrobras subindo aí escaladamente de semana a semana e você cisma de querer entrar agora. Cara, não é um bom negócio. Nunca vai ser um bom negócio. Nas crises, cara, que a gente tem as oportunidades melhores. Porque quando as ações sobem, aí é que a gente tem que surfar
essa alta de preço. Por quê? Porque você já se posicionou lá atrás. Há de se convir que as pessoas acabam perdendo, às vezes, o seu capital por falta de informação, por falta de conhecimento. E aqui no canal eu gosto de trazer muito isso, trazer você a realidade para colocar você dentro do mercado, mas ao mesmo tempo colocar um freio, fazer você interpretar que há momentos e momentos, onde há momentos que você precisa fazer uma realização ali de posição, de repente para colocar numa ação que está sofrendo um pouquinho por causa de alguma coisa que aquele setor específico está passando, a gente se posicionar melhor, porque a gente já teve um alto lucro naquela outra ponta, mas não precisamos simplesmente sair 100% da posição. Então, se você olhar aí, você está sempre vendo os meus vídeos, olhando as ações que eu tenho em carteira, cara, o meu preço médio ele está muito distante do preço atual. Mas por quê? Porque isso tudo é estratégia, pessoal. Então, olha só, eu até fiz aí um treinamento mais voltado para as opções, eu estou aos pouquinhos colocando lá no site outros treinamentos para você que de repente quer entender um pouquinho mais como iniciar no mercado, como você dá os seus primeiros passos. Entra aí no site que eu vou deixar aqui no rodapé do vídeo para você poder conhecer um pouquinho do meu trabalho. Esse treinamento é voltado realmente para as pessoas que já têm ações em carteira ou você que de repente quer comprar ações, já tem ali um certo conhecimento no que já faz, mas você quer comprar de forma mais inteligente. Entra no site, tem nosso treinamento lá que você vai gostar muito, tá bom? Então, pessoal, aqui a gente não pode trabalhar somente com boatos e muito menos com torcida política, né? Porque a gente precisa ter os fatos, os contextos e a análise do que está acontecendo no momento. Porque no mercado, quem entende o cenário antes dos outros não quer dizer que vai eliminar o risco, mas você consegue tomar decisões muito mais conscientes. Bom, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, deixando uma reflexão para você. Independente da posição política, da religião ou do lado que cada pessoa apoia, uma coisa é inegável: quando grandes potências entram em conflito, quem acaba sentindo os efeitos é o mundo inteiro. Uma guerra não afeta apenas os países envolvidos. Ela influencia o preço do petróleo, dos alimentos, dos transportes, da energia, aviação, investimentos e, no fim das contas, o bolso de cada um de nós pesa. Por isso, como investidor, o nosso papel não é agir pelo medo, nem tomar decisões com base em manchetes ou boatos. O nosso papel é entender o cenário atual, separar fatos de especulações e tomar decisões reais, racionais. Nas próximas horas, o mercado vai mostrar como está precificando esse novo capítulo dessa crise. Vamos acompanhar de perto o comportamento do petróleo, do dólar, da Bolsa Internacional e, claro, a Petrobras e das principais empresas brasileiras, porque tudo tem conexão. Se houver qualquer mudança importante durante a madrugada ou antes da abertura do mercado, eu vou voltar aqui para atualizar vocês. E se você gosta desse tipo de conteúdo que une geopolítica, economia, mercado financeiro e investimento de uma forma simples e direta, já deixa aqui o seu like, se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações. Isso ajuda o canal a crescer e faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. E eu quero saber a sua opinião, hein? Deixa aqui nos comentários se você acredita que conflitos ainda podem ser resolvidos pela diplomacia ou estamos diante de uma escalada que pode mudar a economia mundial nos próximos meses. Escreva aqui nos comentários. Eu faço questão de ler e te responder. Muito obrigado pela companhia. Um forte abraço, bons investimentos e, acima de tudo, que Deus conceda sabedoria aos líderes dessas nações e proteja todas as pessoas inocentes por esse conflito. Até o próximo vídeo.